Olá, querido amigo, olá, querida amiga, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, habite ricamente o seu coração. Está começando o seu programa Primeiro Deus, o seu encontro matinal com Deus. Que bom que você acordou bem cedo mais um dia para juntos meditarmos na palavra de Deus, orarmos, apresentarmos a Ele os nossos pedidos, as nossas necessidades e certamente sentiremos a presença dEle em nossa vida. Obrigado a você que está aqui no estado de Santa Catarina, nos acompanhando de norte a sul, de leste a oeste. Um abraço carinhoso para o pessoal de Lages, sempre conectado com o programa Primeiro Deus, viu? Um abraço para vocês. Também aqui para a grande região de Florianópolis, todos são muito bem-vindos ao programa Primeiro Deus. E é claro, você que nos acompanha aí pelo YouTube, talvez você esteja nos assistindo em outro momento alternativo do dia, você também é muito bem-vindo. Eu espero que você goste do estudo de hoje. Começamos ontem uma série sobre os milagres de Jesus. Hoje vamos estudar o segundo milagre. Ontem foi o primeiro. O primeiro milagre operado por Jesus foi transformar a água em vinho, em João capítulo 2. Caso você perdeu esse programa, você pode vir aqui no meu canal no YouTube e conferir mais uma vez esse programa. Hoje vamos estudar então sobre um outro milagre e essa semana aprenderemos então sobre os milagres realizados por Jesus, tá bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso quadro da saúde. Que bom poder logo cedo no dia receber dicas especiais de como nos alimentar bem, de como evitar doenças, de como cuidar bem do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Estamos aqui na nossa mesa do café da manhã com o nosso convidado dessa semana, que é o doutor Álvaro Figueiredo Bisneto. Ele volta ao programa depois de algumas semanas. Ele que é pediatra, foi diretor de vários hospitais na Bahia, cidadão soteropolitano, né? Também foi diretor de vários hospitais no Mato Grosso, serviu a Marinha por 29 anos, condecorado com medalha de honra ao mérito, né, naval, do Ordem do Mérito Naval, além de missões internacionais, como por exemplo no Haiti. Doutor Álvaro, tudo bem com o senhor? Bem, pastor. Mas a satisfação retornar aqui a essa casa. Que bom ter você aqui para o nosso desejum, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre aí a questão dermatológica, né? Doenças de pele. Você sabe que existem dados aí do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, apontando que a cada triênio são cerca de 180 mil casos de câncer de pele no Brasil. E isso tem preocupado muitas pessoas. O sol pode ser um aliado, mas também devemos ter cuidado com a exposição ao mesmo. É o único fator de câncer de pele é o sol, o contato com o sol? Não é o único fator. Existem causas hereditárias que facilitam esse percentual um pouco mais elevado, principalmente aqui na área da região sul, né? Que nós temos a cultura europeia com alemães, com italianos, com poloneses. Pessoas né? de peles mais claras. Pessoas de peles mais claras, onde a exposição do sol ele é um agravante para o desenvolvimento da doença do câncer de pele. Né? Então, não só o melanoma, como o câncer basocelular, são alterações da estrutura celular da pele que predispõem ao câncer. Né? E aí, o que nós devemos fazer, doutor Álvaro, para evitar o câncer de pele? Usar proteção solar com chapéus de aba larga, né? Evitar a exposição no horário onde o sol ele é mais incidente e ele tem um efeito gerador, um efeito teratogênico, vamos dizer assim, mas agravante, principalmente após as 10 horas da manhã até por volta das 16 horas, onde a incidência dos raios infravermelhos eles são maiores, mais intensas. Eu já ouvi que também esse horário que pode ser causador, né, do câncer, mas parece também que num tempo mais curto é o melhor horário para se tomar o sol para a questão de vitamina D, ou não? Não. Um pouquinho antes, até por volta das 10 da manhã ou depois das 16 horas, onde a incidência do raio do sol ele é mais favorável para o ultravioleta. É mesmo? Então, mesmo então para ajudar na questão da vitamina D, o melhor então é antes das 10. Antes das 10 e depois das 16, Okay. né? Por conta do raio ultravioleta.
hanseníase e câncer de pele, a mesma coisa? De forma alguma. Hanseníase é uma doença bacteriana causada por um Mycobacterium parecido com o da tuberculose, só que com uma conformação bem diferente, né, do ponto de vista microbiológico. E a hanseníase é uma doença insidiosa, claro que necessita de um contato próximo de uma doença, de um paciente para outro para transmitir a doença, né? É uma manifestação cutânea muito variada, desde manchas até crostas. Ela perde-se a sensibilidade local, ou então muitas vezes do segmento, se ela se aprofunda e atinge algum filete nervoso, e necessita ser acompanhada com a dermatologia sanitária. No seu próprio posto de saúde existem médicos, existem enfermeiros, aonde essas manifestações têm que ser apresentadas e eles são capazes de identificar e indicar os determinados testes específicos para a hanseníase. Interessante que a gente ouve falar em leprosários, né? São locais que fazem tratamento específico. A hanseníase ou lepra, como a gente também comumente conhece, interessante que a Bíblia já fala, né? Já fazia advertências, né, sobre a pessoa leprosa, ela ter que ser anunciada para evitar o contato, o convívio social com outras pessoas. Então é por causa desse contato que ela pode ser transmitida, né? Pode ser transmitida, e justamente os leprosários, eles existiam justamente para, como na própria Bíblia fala, o afastamento social. As pessoas eram excluídas da sociedade, né? Residiam, inclusive, o próprio governo dava casas para essas pessoas morarem, para elas ficarem afastadas da sociedade. Mas com o advento dos antibióticos, a partir dos anos 40, né, nós conseguimos desenvolver muito e trazer principalmente essas pessoas ao nosso convívio. Os antibióticos passaram a ter um poder terapêutico excelente e a pessoa deixou de ser excluída pela sociedade, tanto que os leprosários e as áreas de tratamento para tuberculose também, que eram afastadas, os pacientes passaram a conviver normalmente com a sociedade. Isso foi um excelente avanço. Excelente avanço. Porque essa interação social, que sem dúvida ajudaria muito, né, na retomada da saúde, né? Pois bem, fica aí dicas para você, a importância então de cuidarmos, né, de tomarmos o banho de sol para ajudar na vitamina D, mas o cuidado também para se evitar o câncer de pele, especialmente pessoas oriundas de países de peles mais claras, né? Por falar nisso, uma curiosidade, pessoas de peles escuras, eles têm muito menor facilidade na contração de um câncer? Sim. É? Então a cor da melanina, ela é um protetor da pele. Natural, um protetor natural. Olha aí, que interessante. Doutor Álvaro, obrigado por suas orientações de hoje. A gente volta amanhã com outro tema, né? Ele vai estar conosco a semana inteira. E agora vamos cuidar também da vida espiritual. Vamos então, pastor Alceu, é com você, meu amigo, o momento da oração intercessora. Obrigado, pastor Arilton. Que bom estar com você hoje aqui, começando o dia, perto da palavra de Deus. E nós vamos orar também por você nesse momento tão especial. Você tem enviado para nós o seu pedido de oração? Eu te agradeço, muito obrigado. Obrigado por enviar o seu pedido e por orar conosco também. Eu quero agradecer também a você que não só envia o pedido de oração, mas ao longo do dia, durante o dia, você lembra de orar por nós aqui também e orar pelos pedidos que chegam aqui no programa Primeiro Deus. Talvez você se pergunte, pastor, como que eu posso participar do programa Primeiro Deus? As nossas redes sociais, os nossos contatos, eles estão aparecendo aqui para você. E você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, você pode enviar para nós o seu pedido de oração, o seu agradecimento também. Antes de mencionar os pedidos que chegaram aqui no programa Primeiro Deus, e já já nós vamos orar, eu quero ler um texto da palavra de Deus contigo. Está aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, e diz assim: antes de tudo, Paulo escrevendo para Timóteo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Percebeu o conselho de Paulo? É o que nós estamos praticando aqui no Primeiro Deus. Antes de tudo, ao começar o dia,
Vamos suplicar, vamos clamar, vamos orar, vamos interceder e vamos agradecer ao Senhor também. Chegaram alguns pedidos especiais de oração, um deles é da Solange. Obrigado, Solange, por participar conosco aqui também. A Solange escreve assim: louvado seja nosso Deus por tão abençoada iniciativa. Obrigado, Solange, pelas palavras que nos motivam e que nos ajudam a avançar aqui também. A nossa gratidão a cada pessoa que está envolvida aqui apoiando o primeiro Deus. E Solange, ore por nós precisamos das suas orações também. A Adriane Costa, ela escreveu assim para nós: bom dia, pessoal. Olha que legal, a Adriane já está falando, eu estou em casa, eu estou no sofá aí com vocês são da minha família. E é verdade, Adriane, nós estamos juntos, estamos na sua casa e você está aqui na nossa casa. Muito obrigado. A Adriane escreve assim: a paz do Senhor seja convosco, a paz do Senhor. Estou amando passar as manhãs com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe sempre esse maravilhoso programa. Meu pedido de oração é, e ela escreve, por minha família e por todos os nossos irmãos em fé. E ela escreve assim, terminando, mundialmente. Ô Adriane, obrigado pelo seu pedido e obrigado pela abrangência do seu pedido. Tenho certeza que aqui os nossos amigos de oração, as nossas amigas de oração, os guerreiros de oração, as guerreiras, vão orar para que Deus haja. E Deus agindo, nós vamos ver uma manifestação poderosa do céu na nossa vida, na nossa família também. Obrigado. A Kátia Silva, ela escreve também para nós, e ela escreve assim: bom dia, Kátia, bem-vinda aqui ao Primeiro Deus. E ela escreve: peço oração pelos enfermos de nossa igreja e pelos colégios do Rio de Janeiro. Um abraço aos amigos que são do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e acompanham aqui também o Primeiro Deus. Nós vamos orar pelas pessoas que estão doentes, por todos os enfermos, e vamos orar também pelos colégios, pelas escolas, é muito importante, pela equipe da escola administrativa, pelos professores. Deus tem usado os professores e as escolas, e nós vamos orar por vocês aqui também. Se você está conosco aqui e quer orar junto conosco no Primeiro Deus, eu quero fazer um desafio para você agora. Se você puder, se ajoelhe para orar conosco. Mas se não puder, não tem problema. Assim como você está, ore ao Senhor, porque Deus ouve a nossa voz. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento nós colocamos diante do Senhor os pedidos que chegaram aqui dos nossos amigos, das nossas amigas no Primeiro Deus. Senhor, são muitos pedidos, não conseguimos mencionar todos, mas o Senhor, que é onisciente e onipresente e onipotente, o Senhor consegue ler os nossos pedidos, ouvir a nossa voz em meio a 7 bilhões de vozes. O Senhor consegue detectar a nossa voz, o nosso clamor. Senhor, por favor, lê os pedidos que mencionamos, os que não mencionamos, os que estão sendo feitos agora, nesse momento. Por favor, Senhor, responde à oração do teu povo, dos teus filhos. Eu sei que o poder não está em nós, Senhor, que clamamos a Ti, mas o poder está no Senhor, que ouve a nossa voz, a nossa oração. E por isso, Senhor, eu Te agradeço por ouvir a nossa voz. Atende o necessitado, Senhor Deus, os que estão com dificuldades familiares, aqueles que estão com dores nesse momento, alivia a dor, aqueles que estão pedindo para o Senhor um milagre. Senhor, realiza o milagre pelo Teu poder. E nós, Senhor, só temos que Te agradecer aqui, porque o Senhor é bom e a Tua bondade tem nos alcançado. Abençoa a cada família, a cada amigo, a cada amiga que acompanha aqui o Primeiro Deus. Eu Te peço isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos amigos, queridas amigas, chegou o momento agora de juntos estudarmos a Bíblia. Já pegou a sua? Eu espero que sim, porque aqui no programa Primeiro Deus, a parte principal a gente deixa para estudarmos o livro sagrado. Estamos na série Milagres de Jesus. Ao longo do ministério terrestre de Cristo, que durou cerca de 3 anos e meio,
Ele operou muitos milagres. João disse que não dava para contar quantos milagres ele realizou, mas os evangelhos registraram 35 destes. E nós estamos a cada dia aprendendo sobre um milagre. Jesus, ao realizar milagres, provava seu poder, mas beneficiava também as pessoas que buscavam por cura, buscavam por restauração. E vimos ontem que João diz que os milagres foram realizados para que eles crescem que Jesus é o Filho de Deus. Interessante que uma das histórias que mais me chama a atenção na Bíblia é a história de João Batista. Vocês talvez saibam, João Batista era primo de Jesus. E ele, desde o ventre materno, era alguém cheio do Espírito Santo. Ele cumpriu a profecia de Isaías, do precursor, aquele que viria preparar a vereda, o caminho do Messias. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. E na providência divina, os dois nunca se encontraram até o momento em que João batiza Jesus. João Batista começou o seu ministério pregando no deserto da Judéia e batizando lá no Rio Jordão e também lá em Enom, perto de Salim. Lá também havia águas onde João realizava batismos. E em dado momento, o próprio Cristo foi em busca de João para ser batizado. Jesus, nessa ocasião, estava com cerca de 30 anos, deveria começar o seu ministério público e ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. É muito interessante o encontro dos primos, João diz assim: você quer que eu batize você? É eu que tenho que ser batizado por ti e tu vens a mim? E então Jesus responde para João: João, deixa por enquanto, convém cumprir toda a justiça. E então Jesus é batizado por João Batista. João continua o seu ministério, mas ele percebeu que agora o seu trabalho havia concluído. Ele havia anunciado a chegada do Messias e aí estava o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como ele mesmo diz em João 1:29. Agora o interessante é que em dado momento João Batista vai parar na prisão. Por pregar a verdade, foi parar na prisão. E da prisão, ele mandou discípulos até Jesus com uma pergunta: escuta, você é o Messias que nós esperamos ou devemos esperar outro? E então Jesus manda uma resposta para João. Qual foi a resposta? Ela aparece em Lucas 7:22. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Quando Jesus mandou esse recado através dos discípulos de João Batista, e eles chegaram lá na prisão e disseram: olha, o mestre mandou dizer o seguinte: os cegos estão vendo, os mudos estão falando, e até aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Aquilo foi um recado claro para João Batista, de que Jesus era de fato aquele que a profecia apontava, porque era isso que disse o profeta Isaías, que ele viria para operar esses milagres. Então os milagres foram registrados nos evangelhos para nos provar que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E eu espero sinceramente que o contato com essas histórias, com os milagres que Jesus realizou, possam levar todos nós a crer em Jesus como Filho de Deus e nosso Salvador pessoal. Eu espero que isso aconteça. É claro que Jesus respeita o livre-arbítrio, mas nós devemos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Por isso, permita que ao longo destas semanas, aqui no programa Primeiro Deus, enquanto vamos aprender sobre os milagres operados por Jesus, o nosso coração seja sempre tocado e que nós tomemos a maior de todas as decisões que um ser humano pode tomar: aceitar a Cristo como Salvador pessoal. É isso que nós precisamos. E para nos ajudar nesse importante passo, aqui está, João mais uma vez dizendo que os milagres foram registrados para que nós crêssemos que Jesus é o Filho de Deus
e para que, crendo, tenhamos o quê? A vida eterna. É isso que Deus nos oferece ao aceitarmos Jesus. Vamos então para o milagre de hoje. A primeira pesca maravilhosa. E eu coloquei aqui primeira porque amanhã vamos estudar a segunda. Jesus, em seu ministério público, por 2 vezes operou um milagre de uma pesca maravilhosa. Hoje veremos a primeira, amanhã veremos a segunda. Mas a gente sempre, antes de começar a ler o texto sagrado, a gente gosta de orar. E eu queria convidar você para nós orarmos agora, pedindo a bênção do Senhor para o estudo que teremos. Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez, tendo a Tua palavra em mãos e o privilégio de abri-la e estudá-la. Queremos convidar ao Deus Espírito que venha ao nosso encontro agora, que Ele possa iluminar a nossa mente e tocar o nosso coração, para que nós entendamos e aceitemos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então ao texto de hoje. A primeira pesca, a pesca maravilhosa. E eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Quero convidar você também a abrir a sua no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versos 1 a 11. Então vamos lá? Lucas, capítulo 5, versos 1 a 11. O texto diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Peça à vista, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqui está o relato da primeira pesca maravilhosa. O primeiro milagre que Jesus operou para que os discípulos conseguissem ali pescar muitos peixes. Esse é um texto muito belo do Evangelho. Lucas começa dizendo que a multidão estava apertando a Cristo para ouvi-lo, e ele estava lá, junto ao lago de Genezaré. Interessante que Lucas vai chamar lago. A expressão lago do grego é a expressão limê, que significa também, é a expressão usada para um tanque de água. Mas os outros evangelistas usam a expressão grega thalassa, que quer dizer mar. Por que Lucas chama lago aquilo que os outros evangelhos vão chamar de mar? Bom, você sabe que o mar da Galileia não era de fato um oceano, era mesmo um lago. Só que era um grande lago e por sua imensidão ele era conhecido como o mar da Galileia.
É um grande lago cercado por montanhas. Eu tive a alegria já de visitar esse lago. E sabe que ali, quando fui visitar o Mar da Galileia, eu fiz questão de entardecer um dia e amanhecer outro lá no mar. Eu estava fazendo algumas gravações de uns materiais que fizemos pela Terra Santa e eu pedi aos meus companheiros que comigo estavam que me colocassem num barco menor, e eles me colocaram, e eu pedi que eles se afastassem e que me deixassem ali no barco sozinho. E eu fiquei ali esperando que o sol se pôsse. E eu quis ver o chegar da noite ali no Mar da Galileia. Numa outra ocasião, nós fomos bem cedinhos para lá e eu quis ver o sol nascer por detrás das montanhas, naquele lago que até hoje tem muitas águas limpas, cristalinas e muitos peixes. Esse foi o cenário, o palco, de vários milagres operados por Jesus, inclusive nessa ocasião. Agora, Lucas chama de lago porque Lucas ele não foi testemunha ocular do fato. Lucas não estava lá. Ele escreveu o seu evangelho baseado em informações. Lucas era de profissão médico, era um pesquisador e ele buscou todas as informações para escrever o evangelho que nós conhecemos, o evangelho de Lucas. Inclusive, você vai perceber que há nesse evangelho certas coisas que são peculiares. Por exemplo, você vai encontrar aqui no evangelho de Lucas o cântico de Maria. Olha, esse cântico não aparece em Mateus, em Marcos, em João. E por que só aparece em Lucas? Porque nós entendemos de que Lucas, para escrever o seu evangelho, ele entrevistou as pessoas, inclusive a mãe de Jesus, Maria. E ao fazer essas entrevistas, ele buscou ser bem pontual naquilo que escrevia. É por isso que ele vai preferir a palavra lago do que mar, como os outros evangelistas. Então ali estava Cristo no Mar da Galileia ou no Lago da Galileia. O texto diz que as multidões apertavam Jesus. Por quê? Porque as multidões gostavam de ouvir Jesus. Jesus era mestre no ensino e ele ensinava diferente dos escribas e fariseus, dos líderes religiosos. E por que Jesus ensinava diferente? Você já se perguntou por que o ministério de Cristo era tão maravilhoso, era tão atrativo? É porque Jesus, ele ensinava primeiro com conhecimento e segundo com coerência. Ele não só conhecia a palavra, ele praticava a palavra. E daí brotava a sua autoridade. E como ele ensinava com autoridade, as multidões se apinhavam para ouvi-lo. O Evangelho vai dizer várias vezes que multidões seguiam a Cristo, multidões iam atrás dele. E nesse momento as multidões foram apertando tanto a Jesus que houve a necessidade de ele então sair da terra e ir para um barco. E ele pediu então que Pedro permitisse que ele subisse ao barco, ele sobe, ele se assenta e assentado no barco ele começa a ensinar às multidões. Ah, como eu queria estar num desses momentos. Como eu queria ter tido a chance de estar ali para ouvir da boca do próprio Cristo os seus ensinamentos. Os ensinamentos maravilhavam as pessoas. Jesus falava do Evangelho de uma forma tão simples que até uma criança podia entendê-lo. Hoje a gente faz o contrário. A gente às vezes quer usar palavras tão rebuscadas e a gente torna aquilo que é simples complexo e ninguém entende nada. A pureza do Evangelho, a sua simplicidade, ela tem que tocar nosso coração. É por isso que a gente tem que ser simples na forma como a gente estuda a Bíblia, na forma como apresenta os temas da Bíblia, para que todos compreendam, até mesmo a criança. E ali estava Cristo, ensinando no barco as multidões. Em dado momento que ele estava ensinando, ele então vai dar agora uma ordem a Pedro. Ele vai dizer que Pedro deve lançar a sua rede. E Pedro disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas nós não pegamos nenhum peixe. Interessante, né? Às vezes você trabalha também e não vê fruto do seu trabalho. Às vezes você está correndo atrás dos teus sonhos e não os vê realizados. Mas então Jesus fala assim: Pedro, lance agora a rede.
E Pedro disse: Senhor, sob a tua palavra eu lançarei. Nós não pescamos nada, mas eu acredito no Senhor. Eu acredito na tua palavra e eu estou disposto a obedecê-la. E o que acontece quando as redes são lançadas? Lucas capítulo 5, versos 4 e 5 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro creu. As redes foram lançadas. E o que aconteceu? Eles pegaram muitos peixes. Lucas vai dizer que eles pegaram tantos peixes que eles tiveram que acenar para que um outro barco de pescadores viesse auxiliá-lo. E o outro barco veio. Agora eram 2 barcos, e quando eles começaram a puxar as redes e pegar os peixes e colocar dentro dos barcos, os barquinhos foram enchendo tanto de peixe, o Evangelho diz, Lucas diz, que eles quase estavam indo a pique, ou seja, eles estavam quase que afundando de tanto peixe que havia pescado, ou que a rede havia trazido. Interessante como que o plano de Deus sempre é melhor. Como que Deus tem para nós algo que nós nunca imaginamos. Como que os planos do Senhor são muito maiores, superiores aos nossos desejos. Quem sabe se Pedro, como um pescador e seus amigos, tivessem apanhado ali 5, 10 peixes naquela noite, eles estariam já satisfeitos. Mas o grande problema é que eles não haviam apanhado nada, eles estavam decepcionados com o trabalho que eles estavam desempenhando. Não haviam apanhado nada. Mas quando Cristo vem e quando Ele dá a ordem, Ele faz o milagre. Na realidade, se nós cremos na palavra de Jesus como Pedro creu, nós veremos os milagres. E Pedro viu. Eles pegaram tantos peixes que os barcos pareciam que iam afundar. O texto sagrado diz que quando Simão percebeu o milagre, ele tomou uma atitude. O verso 8 diz: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O milagre operado por Cristo deu a Pedro o senso de quem ele era. Ele era o Messias, o Santo de Deus. E em contraste com a vida que Pedro levava, ele se sentiu o maior dos pecadores. Ele se ajoelha aos pés de Cristo e ele faz um pedido interessante. Jesus, não fica perto de mim. O Senhor é santo, eu sou pecador. Retira-te de mim, fica longe. Eu não sei se você nessa manhã se sente um santo, mas às vezes por nossas atitudes nós pedimos a Jesus para se afastar, para ficar longe. Às vezes até achamos que por nossas boas obras podemos nos recomendar a Deus ou até mesmo alcançar a salvação pelas coisas boas que fazemos. Você lembra da parábola de Jesus, do fariseu e do publicano? Jesus contou essa parábola para falar justamente daqueles que confiavam em si mesmos para alcançar a vida eterna. E quando lá o publicano foi lá e junto com o fariseu orar, o fariseu primeiro orava dizendo: Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens. Ele se sentia o melhor cristão da terra. Por outro lado, o publicano, não tendo nada do que se orgulhar, fez apenas uma oração: Senhor, sê propício a mim, pecador. E quando esse homem, o publicano e o fariseu, quando o publicano reconhece que ele era pecador, ele é justificado. O fariseu, quando se achava o melhor de todos os homens, não é justificado. Na realidade, Cristo só pode nos dar a bênção da justificação quando nós entendemos que somos pecadores. E foi isso que Pedro fez. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. É claro que Jesus não atendeu ao pedido de Pedro. Jesus não queria ir para longe dele, pelo contrário,
Jesus queria ir a Pedro bem perto dele. Jesus viera para salvar também a Pedro. Jesus viera para organizar o novo Israel, o Israel espiritual. Ele precisava chamar homens para continuar a missão. E então Jesus faz para Pedro um extraordinário convite que aparece aqui no versículo 10. Lucas 5,10 diz assim: disse Jesus a Simão, não temas, doravante, ou seja, daqui em diante, serás pescador de homens. Que convite maravilhoso. Pedro, você até hoje pescou peixes, mas eu quero convidar você para que daqui por diante você seja um pescador de homens. Aqui está o chamado de Pedro ao ministério apostólico. Jesus chama Pedro para fazer dele um pescador de homens. Mas antes que Pedro pudesse aprender a pescar homens, ele precisava conviver com Jesus. Na realidade, ele aprenderia por essa convivência. E essa convivência com Jesus durou cerca de 3 anos, o tempo quase total do ministério terrestre de Jesus. Jesus teve um ministério terrestre de 3 anos e meio. Esse é o espaço de tempo da cruz até o batismo, ou do batismo até a cruz. E nesse tempo, Pedro acompanhou Jesus em suas caminhadas, em suas pregações, no contato com o povo, nas frugais refeições. Pedro viu Jesus em todas as circunstâncias da vida. E isso levou Pedro a entender como ele poderia ser um pescador de homens. Mas Pedro precisava aprender a maior de todas as lições. Pedro era um homem de temperamento forte. Precisava da ajuda de Jesus. E Cristo o ajudou. Cristo foi paciente com todos os discípulos e também com Pedro. Em cada momento, em cada instrução, Jesus buscava mostrar para Pedro como ele deveria se comportar para ser um pescador de homens. E Pedro alcançou o sonho que Jesus tinha para ele. Quando vamos, por exemplo, para Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, Pedro se destaca como um daqueles que se levanta e, cheios do Espírito Santo, ele faz um lindo sermão. E ali milhares de pessoas aceitam a mensagem. Pedro tornou-se, junto com Paulo, 2 colunas extraordinárias na igreja cristã primitiva. Pedro foi usado por Deus para ser um instrumento de evangelização, um poderoso líder, e ainda foi escolhido para ser um dos autores das Sagradas Escrituras e nos legou 2 cartas. As cartas de Pedro, que aparece aqui antes um pouquinho do livro do Apocalipse. Tudo começou um dia naquela praia, lá no lago, o mar de Genezaré, onde Jesus convidou Pedro para ser um pescador de homens. Você percebe que Jesus tem sempre um plano em nossa vida? Às vezes o plano que nós imaginamos seja o melhor, mas quando permitimos, o plano de Deus sempre se apresenta como o melhor. Agora, há no texto um detalhe que eu queria chamar a sua atenção. Assim que Pedro foi desafiado a seguir a Jesus, algo acontece. Olha o que diz o versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Você sabe o que o texto está dizendo? Que depois que os 2 barquinhos estavam lotados de peixe, a ponto de quase ir a pique, esses barcos foram arrastados para a praia. Talvez ali houvesse uma quantidade de peixes que desse a esses homens um bom salário para vários meses. Mas diante do convite de Jesus, o texto sagrado diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Você quer ser um seguidor de Jesus? Você quer ser também um discípulo dele? Há um preço. Há um preço a ser pago pelo discipulado. Eles deixaram tudo. E é isso que nós precisamos entender. Não dá para seguir a Cristo do nosso jeito. Não dá para ser cristão, segundo a Bíblia, no formato que eu acho que tem que ser. Não. Eu tenho que seguir o modelo dele.
E a lição que o texto nos ensina é que é necessário deixar tudo. O que significa deixar tudo? Significa deixar tudo aquilo que separa você de Deus. Tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada. E talvez você saiba a luta que você está tendo para vencer alguma coisa, algum problema que tem separado você de Jesus. É possível que eu esteja falando para alguém agora que está lutando contra vícios. Talvez o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício das drogas. Você busca servir ao Senhor, mas estas coisas apelam ao seu sentido e você tem enfrentado altos e baixos na sua caminhada. É necessário deixar tudo. Talvez eu esteja falando para alguém que até já crê em Jesus como Salvador, mas tem enfrentado problemas com a pornografia. Você tem sido arrastado para esse buraco pornográfico. Você precisa deixar estas coisas para seguir Jesus. Talvez eu esteja falando para alguém agora que é uma pessoa casada, mas está tendo um caso extraconjugal. Você precisa deixar tudo para ser um leal seguidor de Jesus. Talvez eu esteja falando para alguém agora que sabe que deve ser leal nos dízimos, nas ofertas, mas precisa aprender a coordenar bem as coisas, a sua vida financeira. Você não tem sido leal a Deus no que você sabe que deve ser. Tem roubado do Senhor aquilo que pertence a Ele. Você, para seguir Jesus, tem que deixar tudo. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei de uma coisa. Esse Cristo que chamou Pedro, chama você e a mim hoje para uma caminhada de excelência. Esse Cristo que chamou Pedro, que não aceitou a ideia dele de ir para longe, mas quis ficar perto dele, também quer ficar perto de nós. Só que Jesus nunca ficará perto de nós a menos que nós o aceitemos. Se você vai para Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus diz lá que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele vai entrar. Mas é se há uma condição. Você tem que escolher deixá-lo entrar. Eu queria orar por você agora, para que o céu desse a você força nesta hora, para que você decida finalmente abandonar tudo que impede você de ser um seguidor de Jesus. E quando você reconhecer, como Pedro aquele dia reconheceu, de que você é um pecador, carente da graça de Jesus, então o caminho estará aberto para que Ele opere um milagre. Vamos orar por esse milagre agora? Pai Santo, nesta hora, eu queria orar com esse amigo, com essa amiga que reconhece que existem coisas em nossa vida que nos separam de Ti. Talvez seja um vício que ninguém mais saiba, mas esse vício nos tem separado do Senhor. Talvez, bom Deus, seja uma questão financeira que não foi resolvida. Talvez, Pai, seja algum hábito em nossa vida que tem tirado a nossa saúde, a nossa paz. Eu não sei, Pai, mas eu sei de uma coisa. O Senhor pode, nesta hora, operar em nossa vida todos os milagres que nós precisamos para que nós possamos Te seguir de todo o coração. Por isso, entregamos a nossa vida em Tuas mãos e suplicamos pelo milagre do céu. E o fazemos em nome de Jesus.